Pessoal, na aula passada, a gente começou a falar sobre proteção de distância, né? Falei para vocês que a proteção de distância, ela faz um cálculo de impedância, né? E eu mostrei para vocês que esse cálculo de impedância, ele pode estar relacionado com a impedância de sequência positiva da linha, desde que respeitada aquele equacionamento que eu mostrei ali. Quer dizer, se você estiver calculando a impedância utilizando tensão e corrente da fase A, você precisa compensar a corrente usando corrente de sequência zero. Se você estiver calculando a impedância utilizando os elementos de fase, ou seja, tensões de linha e correntes, que não são correntes de linha, mas são relações entre correntes, você não precisa fazer essa correção, né? Então, só relembrando isso, aqui dos elementos de terra, né, se chama de elementos, né, mas na verdade são impedâncias calculadas, né? Então você tem o ZAN, vou chamar de elemento AN, vai, deixa eu manter a nomenclatura da aula passada. Então, elemento AN, o que você tem é Z1 vezes X vezes Z1 é igual a VAN dividido por IA mais K vezes I0. E você consegue implementar isso daqui em qualquer tecnologia, né, essa brincadeira aqui, porque é uma relação entre tensão e corrente que produz torque. Então, a tensão na fase A produz torque, no disco, por exemplo, e a corrente na fase A mais uma parcela da corrente de sequência zero, lembrando que a corrente de sequência zero é a corrente que circula pelo neutro. Então, se você tiver os TCs ligados em estrela, o que vai circular pelo aterramento da ligação estrela é a corrente de sequência zero. E aí você coloca um outro TC no neutro ali e mede essa corrente. A única coisa que você precisa é amplificar essa corrente, que vai ser o módulo de K, e defasar essa corrente. Não é possível fazer isso usando relés eletromecânicos, relés estáticos, e certamente é possível fazer isso aqui usando relés digitais, porque no relé digital é simplesmente uma conta que você faz aqui com números complexos. Né? Lembrando que o K deriva do acoplamento mútuo, né? Se eu tenho sequência zero, eu tenho acoplamento mútuo e eu tenho o fenômeno de corrente circulando por uma fase, induzindo tensão na outra fase, e vice-versa. Né? Esse aqui seria o que o pessoal chama aqui de compensação da mútua de sequência zero. Uma questão importante que não está nesse material aqui, já vou colocar aqui na equação, deixa eu só colocar o nome aqui. Eu não gosto muito desse termo, tá? Mútua de sequência zero. Na verdade é mútuo isso aqui, tá? É a impedância mútua que acaba mudando aqui o cálculo da impedância em módulo e fase, tá? Uma outra questão que existe é o seguinte: se por acaso houvesse uma linha de circuito duplo próximo a essa linha onde você está protegendo, você teria que incluir um termo aqui, seria mais um K' vezes I zero linha, onde esse zero linha aqui seria a corrente de sequência zero da linha vizinha. Né? Então, você tem linhas de transmissão ocupando a mesma torre ou a mesma faixa de passagem, significa que corrente circulando nos dois circuitos da linha produz tensão no circuito adjacente, né? E vice-versa.
Então você tem esse efeito também. E o equacionamento é essencialmente o mesmo, né? A única coisa é que você vai ter a equação original que dava a tensão no terminal local na fase A, por exemplo, em função das correntes em todas as fases, né? Nas fases A, B e C do circuito protegido, eu teria também três parcelas de corrente, de queda de tensão, devidas à corrente no circuito acoplado, né, o circuito que está na mesma faixa de passagem, ou na mesma torre, só que aí eu só tenho efeito de mútua, né, não tenho, porque a corrente na fase A da linha do circuito 1 circula só pela fase A da linha do circuito 1. Tá? Bom, para os demais elementos, o cálculo é o mesmo, então eu vou ter elemento BN e CN, então o elemento BN vai ser x vezes Z1. Isso aqui vai ser igual a VBN dividido por IB mais K vezes zero. E o elemento CN vai ser x vezes Z1 é igual a DCN dividido por IC mais K vezes I0. Isso aqui são os elementos de terra. E quando eu faço a proteção de distância em um equipamento, eu preciso calcular os três elementos de terra e também os três elementos de fase. Né? Os elementos de terra eu calculo dessa forma e eu tenho os três elementos de fase, que eu também mostrei na aula passada, mas vamos colocar aqui no próximo slide. Posso passar, pessoal? Ok. Os elementos de fase. Eles vão ser o elemento AB. Também eu quero medir a impedância de sequência positiva, então x vezes Z1 é o VAN menos VBN dividido por IA menos IB. Lembrando que eu meço tensão de fase e corrente de linha, né, quando eu tenho TCs e TPs. Existem outros tipos de ligação, tá? Mas aí você, a depender do tipo de ligação, você consegue compor os demais sinais, tanto analogicamente, né, com circuitaria na própria subestação, ou digitalmente. É claro que existe um problema quando você tem medição de tensão de linha, porque você não sabe onde fica o neutro num circuito desequilibrado, né? Então, a rigor, se você tivesse TPs medindo tensão de linha, você não saberia qual era, de fato, a tensão de fase, né? Mas TP, normalmente, você mede tensão de fase, tá? É o TC que você pode fazer de umas ligações diferentes ali. Então, o elemento BC é VBN menos VCN dividido por IB menos IC. E o elemento CA vai ser VCN menos VAN dividido por IC menos IA. Então, esses aqui são os elementos de fase. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Pessoal,
teve uma dúvida na aula passada, que eu acabei explicando por cima, e, curiosamente, não surgiu hoje de novo. Quer dizer, eu tenho 6 elementos que fazem um cálculo de uma impedância de sequência positiva na hipótese de ocorrência de uma falta, que pode ser uma dentre os 10 tipos de falta que existem, que podem ocorrer no sistema elétrico, né? A NBNCN, a BBCCA, a BNBCNCAN e a ABC. E esses 6 elementos, então, medem 6 impedâncias, né? Para cada linha protegida, ou para cada equipamento protegido, eu tenho 6 indicadores de falta. Se vocês lembrarem do que eu falei a respeito de sistemas de proteção, eu falei que você pode usar virtualmente qualquer grandeza para fazer a proteção, né? Eu posso usar qualquer tipo de grandeza. Os engenheiros elétricos gostam de usar tensões e correntes e acham que com tensões e correntes é possível discernir operação normal de operação defeituosa em qualquer equipamento para qualquer fenômeno. E não é bem verdade isso daí, tá? Existem fenômenos que você consegue medir mais adequadamente usando outras grandezas. Um exemplo é de a pressão de óleo dentro de um transformador para descobrir se existe alguma descarga parcial interna. Se houver um aumento na pressão de óleo, significa que existe um ponto quente no transformador e ele pode ser decorrente de um arco elétrico formado ali dentro com uma falha de isolação, né? Então você não consegue medir, por exemplo, esse tipo de defeito em transformador que é severo e perigoso usando só tensão e corrente, mesmo fazendo o processamento de sinais mais sofisticado que você consiga, né? Existem vários artigos que tentam identificar esse fenômeno usando redes neurais, usando wavelets, lógica difusa. Nenhum deles aí é tão bom quanto medir a pressão do óleo. A única coisa que medir a pressão do óleo é se você depende de uma tractana mecânica, e as tractanas mecânicas são bem mais lentas que as tractanas elétricas, né? Mas é possível fazer uma identificação boa usando isso daí. Quando eu falei isso daí para vocês, eu falei que ao se escolher uma grandeza ou um conjunto de grandezas, elas devem identificar única e exclusivamente aquele fenômeno, de modo que você evite falhas de segurança e também evite falha de operação. Quer dizer, a grandeza tem que ser boa para detectar o fenômeno e apenas ele, certo? Então eu tenho 6 elementos que vão medir uma impedância vista do ponto de instalação do equipamento, e o valor dessa impedância pode refletir um defeito ou não. Se a gente pensar numa linha de transmissão, na hora que eu estou medindo a impedância de sequência positiva, se essa impedância for inferior, menor ou igual ao tamanho, a impedância da linha, em módulo e fase, eu teria que comparar a fase também, algo me diz que eu tenho um defeito na linha. Não é isso? Agora, se eu tiver um defeito fase-terra, certamente o elemento AN vai calcular corretamente a impedância vista pelo ponto de conexão dos transformadores de instrumentação. E o que vai acontecer com os demais elementos? Bom, é preciso garantir que esses demais elementos não vão atuar indevidamente, né? Se eu tiver um curto fase A terra, eu não quero que nenhum dos outros elementos identifique defeito, porque isso pode ocasionar um desligamento da linha indesejado. Porque um curto AN, por exemplo, ele pode ser eliminado. Quer dizer, muitos curtos são transitórios, né? Em não sendo transitório, ou seja, se eu tiver que fazer um desligamento, eu posso fazer um desligamento monopolar da minha linha para limitar a rejeição de carga ou de oferta de energia naquele corredor, né? Quer dizer, se eu vou desligar uma linha trifásica inteira, eu vou eliminar a transferência de potência entre aqueles dois terminais. Se eu desligar uma parte da linha só, né, só uma fase, eu consigo ainda transmitir 2/3 da potência. Ô, professor, Diga. mas em alguns tipos de falta, a tensão das linhas saudáveis, ela não vai ficar como estava antes. E nesses casos, não seria bom desligar elas também?
Sim, mas você já me deu uma ideia interessante. Se eu tiver sobretensão, por exemplo, eu posso ter um relé de sobretensão. Não precisa ser o relé de distância. Tudo Tá. bem? Você levantou uma questão interessante. Quando você tem desligamento monopolar, por exemplo, você precisa fazer estudos do impacto do desligamento nas tensões das fases SANS, porque o desligamento de uma fase apenas pode produzir sobretensão nas demais fases e criar um arco elétrico produzindo um curto dupla fase. Tá? Esse estudo é feito também. É claro que a proteção não vem sozinha, né? A proteção, quando eu falo da função de distância, você não consegue implementar a função de distância usando só um elemento. Você vai usar 6 elementos. Então, o relé de distância na tecnologia eletromecânica, na verdade, são 6 relés, tá? E a entrada desses 6 relés são esses sinais aí. E eles vão promover a abertura da linha, pode ser uma abertura monopolar ou tripolar. Se você optar pela abertura monopolar, você vai ter 3 elementos produzindo essa abertura monopolar, é o AN-BNCN, e o restante produzindo uma abertura tripolar. Né? E aí, a proteção de distância ela não está olhando para a sobretensão, a menos que uma sobretensão produza torque no disco, e esse torque resulte no fechamento de um contato, ou produza cálculo, né, no caso da proteção estática, produz a entrada na zona de proteção, e é uma comparação de ângulo que você faz, ou no caso da proteção de distância, numa proteção digital, uma comparação de impedância. Né? Pode acontecer, tá? De produzir. Mas a gente está entrando em outros detalhes que são mais filosóficos, como abertura monopolar. Tá? Tem gente que é contra até hoje fazer abertura monopolar. Acha que é mais inseguro do que projetar o sistema para suportar o desligamento de uma linha. Tá? De fato, o que existe uma necessidade de se fazer um estudo correto para garantir que a abertura monopolar vai ser a melhor solução técnica. Tá? Não sei se eu respondi a sua resposta, se eu respondi a sua pergunta. Não, sim. Então, esses aqui são 6 elementos. O que eu preciso falar agora, na sequência, eu preciso falar sobre as zonas de proteção. Né? Eu falei como é que se faz o cálculo, né? E a gente precisa falar sobre como é que a gente define a zona de proteção. A proteção diferencial, a zona, ela é definida pelo ponto de conexão dos TCs, porque eu meço corrente na entrada da zona, meço corrente na saída da zona, a diferença de corrente, se ela for maior do que o valor médio da corrente que entra e sai, que é a minha corrente de restrição, eu preciso produzir a abertura dos disjuntores que delimitam essa linha. Já na produção de distância, é uma coisa curiosa, né? Por quê? Porque eu medindo tensão e corrente num terminal, né? E como é que se define a zona de proteção na proteção de distância? Ela é uma zona fechada, tá? Antecipando aqui para vocês. Então, a zona de proteção da função de distância a gente chama de função de distância. Você está calculando a impedância ali, né? Mas a zona de proteção da função de distância, em primeiro lugar, ela está contida no plano Rx. Tá? Em segundo lugar, ela é uma curva fechada. Ou seja, a proteção de distância, a função de distância, ela é unitária. E o comando de abertura para o disjuntor, né, o comando de trip,
é efetuado se a impedância medida se encontra dentro dessa curva fechada. Além disso, essa curva deve ser ajustada, né? Então, o relé né, você deve conseguir ajustar a função de modo que todos os curtos-circuitos do elemento protegido produzam impedâncias que entrem dentro dessa curva fechada, né? Então, a curva ela deve ser posicionada e ajustada de modo que todos os defeitos, as faltas, no elemento protegido produzam valores de impedância que se encontrem dentro dela. Então, essa é a premissa, né? Tem que tomar um cuidado aqui, porque essa curva, ela tá, em estando contida no plano Rx, ela vai estar contida no plano que define a operação normal do sistema. E quando você faz a seleção e o ajuste dessa curva, você deve garantir que nenhuma condição operativa normal produza uma impedância que entra dentro dessa curva. Esse cuidado deve ser tomado, tá? Posso passar a página, pessoal? Ok. Então, as curvas características utilizadas para implementar a função de distância são as seguintes. Bom, a primeira é uma curva chamada curva de impedância, e essa curva de impedância no plano Rx,
vai ter essa cara aqui. Um círculo aqui passando pela origem dos eixos que tem um valor de impedância que deveria ser, né, esse raio aqui, deveria ser o módulo de L vezes Z1. Ou seja, eu estou medindo a impedância total da linha. Respondam para mim no chat, pessoal. Qual é o problema de você fazer a proteção utilizando esse relé aqui, se for, por exemplo, a proteção de uma linha de transmissão, como eu mostrei na aula passada para vocês? Vamos lá, pessoal. Primeiro, já falei que implementar desse jeito aqui pode trazer um problema para a proteção. Vamos imaginar que a minha operação aqui, a operação dessa função, se dá num sistema assim. Deixa eu desenhar o sistema aqui. Né? Imaginar que eu tenho um sistema. Estou protegendo essa linha aqui. Ela tem comprimento L. Impedância dela é Z1. O sistema continua para cá. Imagina que é só uma subestação de transferência. Aí eu tenho meu TC e TP posicionados aqui, né? E a função 21. Tá, o Lucas falou que uma falta no começo da linha. Bom, mas aí eu pergunto para você, Lucas, uma falta aqui no começo da linha não tem que ser protegida por essa função aqui? Afinal de contas, a zona de proteção, desenhar amarelo para não atrapalhar muito, ela está definida pela posição dos transformadores de instrumentação, dos TCs, na verdade, né? Então, a função de proteção deve enxergar a linha aqui. Certo? Então, qual que é o problema que acontece aqui? Isso aqui sempre... Eu gosto de perguntar isso, pessoal, porque vocês sempre entendem problema de proteção como falha de operação. E eu estou falando exatamente do contrário aqui. O que vai acontecer se eu tiver uma falta, vou chamar aqui de F1, né? O F1 está aqui. A uma distância X aqui, ó. Então, se a minha linha estiver aqui, ó, vamos desenhar melhor esse, vamos chamar isso aqui, esse R aqui, o meu LVZ1. Vou imaginar que a inclinação, opa, vou imaginar que a inclinação da impedância Z1 seja essa mesmo que está aqui. Tá muito inclinado, tem uma resistência muito elevada, mas tudo bem, não vai mudar o que eu estou falando. Ou seja, uma falta sem resistência de falta, uma distância X, vai aparecer aqui mais ou menos, certo? Isso aqui seria a minha distância X aqui, certo? Se acontecer uma falta,
fazer em azul aqui. A uma distância menos x. Aonde vai cair no círculo aqui? Vocês concordam que vai cair aqui atrás? Certo? Ou seja, eu vou ter falha de segurança. Um defeito acontecendo aqui no meu sistema, que deve ser protegido pelos elementos de proteção da outra linha, vão produzir um desligamento dessa linha aqui. Uma coisa bizarra. Deu um curto-circuito nessa linha, desliga a outra. Né? Então, a proteção de impedância, embora ela consiga medir a impedância, se você não associar essa proteção a um elemento que sabe se a falta está para frente ou para trás, aí eu vou produzir a abertura indevida. Então, você precisa associar essa unidade a uma unidade direcional, que eu vou falar mais para frente, tá? Mas unidade direcional, você só olha para a relação de fase entre tensão e corrente, né? Então, atua desse lado de cá e não atua desse lado de cá. Como é que você faz isso? Tem vários jeitos. Mecanicamente, você põe um sinal de tensão, por exemplo, que bloqueia o giro do disco por meio de um torque, né? Então, você usa aqui o que a gente chamaria, em proteção eletromecânica, de unidade direcional. Eletromecânica ou estática, tá? Você sabe, por exemplo, como é que você implementa uma unidade direcional? Gente, vamos pensar um pouquinho. Depois eu vou entrar mais no detalhe disso, mas vamos imaginar o seguinte, tá? Depois eu vou apagar isso daqui, não precisam copiar, tá? Eu não quero ficar desenhando muito isso daqui para não confundir a cabeça de vocês por enquanto. Então, imagina que eu tenha tensão VAN aqui, ó. Então, sequência positiva, isso aqui é VBN, isso aqui é VCN. Na operação normal, eu tenho uma corrente de valor baixo, quase em fase com o VAN, né? Na verdade, eu posso ter uma transferência grande de potência abrindo o delta entre o ângulo de dois terminais da linha, mas a corrente, para ter transferência grande de potência, tem que estar próxima da tensão injetada naquele terminal, né? Então, a corrente de carga, que eu vou chamar de IA só sem colocar o falta aqui, está próximo do VAN, né? Se eu tiver transferência de potência daqui para cá, por exemplo, né? Bom, acontece que eu tenho um curto-circuito, o curto-circuito é majoritariamente reativo, né? Então, a corrente da fase A vai girar e vai ficar quase a 90 graus do VAN aqui. Vou chamar isso aqui de... Então, vamos ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Vou dizer de novo. Você vai ter aqui o IA de falta, né? Então, como é que eu sei que a falta está para frente ou para trás da linha? Quando o IA desloca de menos 90 graus em relação ao VAN. O que eu posso fazer? Eu simplesmente comparo o IA com a tensão VBC. Ó. Se a fase for próxima uma da outra, eu sei que eu estou do lado de cá da minha proteção e eu posso mandar atuar. Tudo bem? Então, isso aqui seria uma unidade direcional, onde você compara a corrente IA com o VBC. Isso aqui vai ficar mais claro quando eu for falar sobre proteção, sobre a corrente direcional. E aí eu vou falar de todas as unidades, vou fazer comentários, inclusive, a respeito da proteção de linha, porque a unidade direcional ela é usada como proteção de retaguarda local para proteção de linhas de transmissão. Né? E a proteção primária em linhas de transmissão é a proteção de distância, é a função de distância. Não implementada como impedância, tá? Mas é a proteção de distância. Posso passar para o próximo slide, pessoal, quer um tempinho aí para copiar?
Ok. A professora pergunta, esse plano inclinado que o senhor desenhou, essa linha preta, por que que ela está inclinada desse jeito e não está alinhada nem com R, nem com X? Porque você pode escolher a grandeza que você quiser para fazer isso daí. É genérico isso que eu coloquei. Tá. Tudo bem? Uhum. Então é genérico. Eu posso escolher qualquer uma. Aqui no caso fica difícil de você enxergar porque está no plano RX, né? O VBC aqui está 90 graus, o IA está aqui. Então a relação desse ângulo entre a impedância deveria ser a relação de ângulo entre a impedância e o VBC. E às vezes isso aqui não seria 90 graus, entendeu? Qual que é a relação entre a impedância da linha e o VBC? É isso que vai definir a inclinação desse plano aqui, tá? Vou Tá. falar da proteção direcional para ver se fica um pouco mais claro isso. E não se usa muito essa proteção, e não se usa muito a proteção de impedância convencional para linha, tá? Você pode fazer, coisa que eu não vou, não se faz mais isso, porque sei lá, quando você moderniza as subestações, você coloca a proteção digital. Mas lembra do disco? Vamos lembrar aqui do disco da proteção eletromecânica. Eu tenho o disco aqui, eu tinha um eixo, né? Tinha uma molinha aqui, né? Então o disco girava para esse lado, a mola torcia de volta para esse lado aqui. Né? E aí eu tinha um contato solidário ao disco e um contato fixo aqui, né? Girou esse cara aqui, encostou, você fecha o contato de trip, não é? O que acontece? Se você implementar uma solução como essa para um relé de impedância e colocar um fim de curso aqui, você põe uma trava mecânica aqui, ó, entendeu? Põe uma trava mecânica a 90 graus. Na hora que você dá um curto-circuito para trás, esse disco gira ao contrário. Se você botar uma trava mecânica, o contato móvel trava nessa trava mecânica e nunca encosta no contato fixo. É um jeito de você fazer a proteção mecanicamente. Gira para o outro lado o disco, tá? Mas não se faz assim, se faz com sinal elétrico, tá, pessoal? Deixa bem claro aqui. Tudo bem? Bom, deixa eu passar para a próxima página e falar da outra forma de se fazer proteção, que é chamada de MO, ou relé de admitância. Eu não sei por que chama relé de admitância, eu confesso para vocês, tá, gente? Porque se calcula uma impedância do mesmo jeito, tá? Mas se chama de... Acho que é talvez para separar do relé de impedância, né, o pessoal dá esse nome aí. O relé de admitância, para quem já andou pelos corredores do bloco A na frente do Eliprote, já viu essa imagem aqui antes, tá? Nosso logotipo faz uma referência a essa imagem. Um relé de admitância não queria girar desse jeito. Saco. Eu queria botar o eixo perto aqui, mas vamos deixar assim, né? Tudo bem. Então, o relé de admitância é um relé construído dessa forma no plano RX, tá? Aqui, parte A, parte imaginária. Passando pelo centro, né, desse círculo aqui. Aqui é o centro do círculo. Né? Eu tenho a minha linha. Então, a linha aqui, esse aqui, o tamanho, esse vetor aqui, né, esse número complexo aqui é o meu x, aliás, x não, é meu L vezes Z1, tá? Eu vou até copiar aqui o desenho anterior aqui da linha, para colocar aqui do lado. E aqui você consegue uma boa seletividade, né?
você projetar isso daqui para atender exatamente o comprimento da linha, qualquer falta externa aqui cai fora, né? Aqui seria a falta de menos x vezes Z1. Né? E aqui seria o x vezes Z1. Então, essa aqui é uma das funções utilizadas no Brasil para fazer a proteção de distância. Tá? O relé Moore, ele é bastante utilizado, e esse formato aqui é um formato que você utiliza porque é fácil fazer a comparação na hora de você implementar na solução estática. Tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu usar as mesmas cores para isso aqui não ficar muito bagunçado. Espera só um pouquinho. Eu quero fazer uns comentários a respeito disso. O que acontece é o seguinte, quando você faz a proteção utilizando uma característica do tipo MO, né, o que você está medindo de fato são aqueles 6 elementos. Né? Então, vai ter um elemento que você vai medir, e essa curva fechada aqui é construída da seguinte maneira. Isso aqui é a medição, deixa eu colocar em verde, vai. Isso aqui é a medição do elemento. Né? Então, você mediu o elemento. Você conhece o L vezes o Z1, porque você programou o seu relé e configurou o seu relé com o Z1 da linha. Né? Essa curva aqui, já que você conhece a impedância medida pelo elemento, qualquer um daqueles 6 elementos, é construída quando você olha para esse ângulo interno aqui. Né? Quando você olha para esse cara aqui. Ó. Então, mediu o elemento, mediu essa impedância aqui, você consegue medir esse ângulo. Se esse ângulo aqui for maior do que 90 graus, você sabe que você está dentro da zona de proteção. Se for menor que 90 graus, você está fora da zona de proteção. Então, você faz uma comparação de ângulo aqui. E aí você consegue a direcionalidade imediata. É por isso que se faz desse jeito. Tudo bem, pessoal? Acontece que essa zona de proteção aqui, ela pode ser afetada por alguns defeitos inerentes da função do cálculo da impedância. Um deles é que a gente considera que a tensão no ponto de falta é nula, quando de fato ela não é. Essa tensão no ponto de falta pode fazer com que uma falta na linha adjacente, né, uma falta nessa linha aqui, por exemplo, né, então aqui é F1, mais isso aqui de F2, que é F2, né? Aqui seria o meu F3, vou chamar isso aqui de F1, o verdinho aqui. Então, pode fazer com que, se eu tiver uma resistência de falta em F3, a depender das condições operativas do sistema, inclusive dos equivalentes de TVNAM nos terminais desse sistema de transmissão, uma falta em F3 aqui que estaria fora pode ser jogada para dentro. Tá? A depender de algumas condições específicas. Então, o relé Moore, ele não é implementado, normalmente ele não é implementado sempre dessa maneira, tá? Ele pode ser implementado com comparações de ângulo diferentes. Então, deixa eu ver se eu consigo desenhar essas comparações aqui. Se pode fazer uma outra característica
a partir dessa característica circular, deixa eu ver se eu consigo desenhar isso aqui. Desse jeito aqui. Eita. Por exemplo, mais para baixo aqui. Mudando um pouco a comparação de ângulo, né? Admitindo, então, que o meu Z da linha continua sendo aqui, né? Isso aqui é o meu L vezes Z1. Se eu fizer uma comparação de ângulo maior que 90 graus, com ângulo fixo, eu vou percorrer essa lente interna aqui, vocês concordam? Né? Então, na comparação do relé convencional, né, vou chamar esse ângulo aqui de ângulo delta. Tá? Então, no relé mol convencional, deixa eu tirar esse P mais J aqui que não precisa. Se o delta for maior que 90 graus, isso significa que eu estou dentro da zona. Tudo bem, pessoal? Tá claro isso aqui? Estão me ouvindo ainda? Estamos. Ok. Agora eu vou imaginar o seguinte. Se eu quiser estreitar essa zona, eu posso fazer desse jeito aqui, ó. Aqui é o meu ponto medido. Certo? A soma desse cara com esse aqui, igualzinho que eu estou fazendo no relé convencional, vai me dar o mesmo ângulo delta aqui, ó. Esse ângulo aqui, né? Chama de delta. Nesse caso aqui, se o delta for maior que um θ pré-determinado, está dentro da zona. Qual zona? Essa zona aqui, ó. Deixa eu fazer de verdinho aqui, ó. A gente chama isso aqui de característica lente. Porque parece uma lente. Tá? O outro jeito de fazer é o complementar da lente. Então você faz assim. Eita. Bagunçou tudo aqui agora. Legal. Espera aí, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui. Que... Agora, acho que foi. De novo. Ver se eu consigo copiar isso aqui.
Ele não copia. Muito bizarro. Agora foi. E aí, se você comparar com um ângulo também menor que um certo θ, eu consigo fazer um outro perfil de zona de proteção. Esse meu delta aqui, ó. Então, se eu escolher o delta maior do que esse delta aqui, do que esse outro θ aqui, e aí o texto é o mesmo, né? A única coisa é quanto vale o θ. Peraí. Então, aqui o delta também maior que um θ pré-determinado, dentro da zona, só que aí eu estou percorrendo essa zona aqui, ó. Isso aqui é a característica que a pessoa chama de tomate. Esse θ aqui, ele é maior que 90 graus. Esse θ aqui é menor do que 90 graus. Então, a comparação é essa. Você consegue fazer os três tipos de proteção com a característica a mó convencional, a lente automate, simplesmente fazendo uma comparação de ângulo. Se for 90 graus, é a mó convencional com círculo. Se for com θ comparado maior que 90, eu estou fazendo a lente. Se for o θ menor que 90, eu estou fazendo a tomate. Certamente, a característica lente é para a linha de transmissão que tem a reatância muito maior do que a parte resistiva, que isso acontece normalmente em linhas longas, né? No caso da tomate, é quando eu tenho linhas curtas, e aí a resistência de falta tem um impacto grande na proteção. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Estão me ouvindo ainda? Professor, só para ter uma noção de ordem de grandeza, quando você fala em linhas longas e curtas, por exemplo, o primeiro lá é para
a transmissão e esse tomate aí, sei lá, distribuição? Não, distribuição não se usa proteção. A distribuição é radial, você usa só sobrecorrente, sem direcionalidade. Tá? Poucas vezes eu vi distribuição com proteção de distância. Tá? Até porque o transformador de potencial custa caro e você não põe na subestação. Então você usa linha curta, quando eu falo, é linha curta, média e longa que vocês têm na aula do Zaneta. Não me lembro exatamente quais eram os limites de distância, mas uma linha de alta tensão, certamente acima de, sei lá, 300 kV, 345 kV, vai usar lente. Tá? Na verdade, não vai. Eu vou mostrar a próxima característica que é a mais utilizada. Tá? Essas daqui ainda são utilizadas, mas elas são fáceis de ser implementadas em relés eletromecânicos e relés estáticos, que faz uma comparação de ângulo. Quando você faz isso daqui no computador, você faz o que você quiser. Né? E aí você faz uma outra forma. Deixa eu desenhar aqui para vocês, aqui, o C3, aqui, chamada característica quadrilateral. Quadrilateral não dá para fazer, não sei nos relés numéricos. Tá? E aí a quadrilateral é o que falta do logotipo da Liprot aqui. Ela é assim, ó. Normalmente isso daqui, tá? R, X. Você acaba compensando a parte resistiva do tomate, né, alongando para a direita esse cara aqui, né? Você pode mudar a inclinação se você quiser, inclusive. Você vem para cá e muda a inclinação, traz ele para cá, né? E aí você tem a sua linha aqui no meio. Ali, inclusive, pode nem ser parte aqui, quer dizer, você pode não ter nem a linha colocada aqui, por exemplo, tá? A linha pode estar aqui, ó, por exemplo, né? O L vezes o Z1, tá? E essas definições aqui são chamadas de blinder. Esse aqui é o blinder resistivo, esse aqui são os blinders reativos. Embora não sejam paralelos aos eixos, possam não ser paralelos aos eixos X e R, tá? O ajuste disso daqui tem muito a ver com o tipo de sistema e com o conhecimento das resistências de falta e uma série de coisas, tá? Cuidado com isso daqui. Eu queria voltar nos 3 slides que eu falei sobre as zonas e falar, colocar um amarelinho aqui. Uma exclamação aqui. Nesse aqui. Nesse aqui. Aqui também. Já vou dizer por que eu estou colocando essas exclamações aqui. Tá? A mesma coisa aqui. Exclamação é cuidado, né? Alerta. Alerta por quê? Porque eu estou falando sobre zonas, né? E não falei sobre ajuste ainda, né? Então, os ajustes da zona, que são as configurações dessas zonas, dependem de algumas premissas. Primeiro, a premissa é de que a proteção, ela não confia em dados exatos dos transformadores de instrumentação. Existe erro na medição, né? E esse erro na medição, ele pode produzir falha de operação ou falha de segurança, tá? Qual que é a falha mais permitida em sistemas interligados? É a falha de segurança. Então, você atuar indevidamente é menos problemático do que não atuar, certo? Então, na questão do ajuste das funções de proteção, estão me ouvindo aí, pessoal? César? Estamos. Ah, ok. Não, o César foi ficar na internet. Eu não estou em São Paulo, então... E eu tenho o celular mais o micro. Meu micro não sai da internet, a menos que caia a rede de celular. Bom, e aí o que acontece? O ajuste aqui
você tem que tomar cuidado com essas circunstâncias. Então, esses aqui foram os exemplos dos tipos de zona. Cuidado com esse LVZ1 que eu coloquei aqui. Então, vamos falar sobre os ajustes da função agora, que é o meu item D. Então, como é que você faz os ajustes das zonas de proteção? Primeira coisa aqui, ó, depende da teleproteção. Que eu não falei para vocês ainda, tá? Teleproteção significa que você tem, na verdade, 2 relés aqui, um em cada terminal da linha, e eles conversam entre si, tá? Isso é a teleproteção. Então, deixa eu desenhar, pegar essa linha aqui, copiar e colar no outro slide, para falar sobre teleproteção. Tá? Então, nessa linha você vai ter a mesma coisa do lado de cá, um TC, um TP, os dois mandando sinal para um relé 21. E esse relé aqui vai se comunicar com esse cara aqui por um canal de comunicação, que pode ser a própria linha de transmissão ou pode ser um canal dedicado. Se for a própria linha de transmissão, um esquema de carrier, o sinal de comunicação é um sinal de bloqueio da função de proteção. Porque se você tiver um rompimento do condutor na fase onde você transmite a informação, você só perde o sinal que bloqueia a função. Então, a função fica livre para atuar. Mas vocês têm também esquemas de transferência de trip, que aí a comunicação não vai pela linha de transmissão. Eu vou falar de teleproteção só depois, né? Então, eu vou falar do ajuste das zonas de proteção, que vale para quando você não tem teleproteção. Tá claro isso aqui, pessoal? Então, tipicamente, quando não há teleproteção, os ajustes são os seguintes. Me avisem aí se eu posso passar de página. Posso passar, pessoal? Pode? Beleza. Então, você tem zona primária, que é chamada de zona 1. Você tem proteção instantânea, e, tipicamente, 85% da linha protegida. Ah, mas, puxa, só 85%, quer dizer que se acontecer nos 15% finais da linha, eu não vou enxergar. Não vai. Tá? Então, se você tiver aqui, ó, né, quer dizer, para o relé 21 instalado no terminal remoto dessa linha,
a falta F1 a uma distância X do terminal local, que é inferior a 15% da distância total, do L total, o relé 21 nesse terminal não vai enxergar essa falta em zona 1. Ou seja, ele não vai dar trip instantâneo. Quem vai enxergar em zona 1 é o relé 21, porque a falta está pertinho dele. Tudo bem? Aí você tem duas zonas de retaguarda, na verdade, três. Zona 2 é retaguarda. Essa proteção protege 120% da linha. Tudo bem? Ou seja, eu vou enxergar mais do que a linha. Esta zona 2 protege, então, como retaguarda, o relé de distância que está na linha subsequente, né? Só que ele precisa estar coordenado com o relé daquela linha. Então, não pode atuar instantaneamente. Então, isso aqui atua com atraso. Então, tipicamente, um ΔT aí de 300 milissegundos. Tá? Isso aqui é proteção de retaguarda remota. O relé da barra local daquela linha que eu desenhei faz a proteção de retaguarda remota, temporizada em 300 milissegundos, com o relé instalado a jusante da barra R, que protege a outra linha. Depois eu faço o desenho disso daqui para ficar mais claro. Se aquele relé não atuar, esse relé atua em zona 2. Ele não protege a linha toda, ele protege 20% para frente. E da impedância da sua própria linha. Quer dizer, se a linha subsequente tiver uma impedância distinta, esses 20% não vão valer exatamente 20%. Tá? Zona 3. É uma outra proteção de retaguarda, igualzinha à zona 2. Olha para frente, só que mais para frente. Então, protege 150% da maior linha, a jusante da linha protegida. Limitada à superposição da zona 2 da menor linha protegida a jusante. O que acontecer primeiro, que for mais restritivo. E atua com atraso de tipicamente 1 segundo. Tá? Além de 3 zonas para frente, o relé olha também para uma zona reversa.
tá? Então, deixa eu empurrar isso aqui um pouquinho para cima. Também é retaguarda, mas é retaguarda local. Só que essas duas retaguardas aqui são remotas. Protege menos 50% da linha com atraso. Delta T aí, delta T típico de 300 milissegundos. Tudo bem, pessoal? Querem um tempo aí para copiar ou posso passar a página? Ok, pessoal. Então, deixa eu desenhar aqui um sisteminha e vamos pensar nisso daí, do jeito que eu expliquei aqui.
Então, vamos imaginar esse desenho aqui. Deixa eu arrastar ele um pouco para baixo. Vamos falar sobre a função de distância 21 implementada nesse relé aqui. Vou chamar isso aqui de terminal local, dessa linha aqui. E essa aqui é o terminal remoto. Tá? Isso aqui local, isso aqui remoto. A linha protegida é essa aqui, ó, a linha de transmissão protegida. Bom, como é que você faz então a zona 1 do relé 21? A zona 1, vamos pegar aqui, ó. Tempo de atuação. Ou se a gente quiser fazer aqui distância, talvez fosse melhor aqui, tá? Então isso aqui é 0,85 vezes L1 e o tempo de atuação é instantâneo. Quanto é o instantâneo? Instantâneo. Zero não cai, né? Isso aqui é um instantâneo. Aí eu vou fazer, o projeto vai pegar 120% de L1. Isso aqui vai parar aqui. 1,2 vezes L1. Com um tempo de 300 milha. Acima disso daqui, isso aqui é a zona 1, então, aqui é a zona 2, zona 3 está um pouco mais para cima, é um segundo. Da maior linha L2. Então, a partir daqui é zona 3. E aí eu queria desenhar, considerando ali a sobreposição de zona 2 da linha mais curta. Então, isso aqui é um segundo. O que vai acontecer é o seguinte. Esse relé aqui vai ter a mesma coisa. Vai ter zona 1 até aqui.
E zona 2 até aqui. Então, aqui é desse relé aqui, vai ser zona 1, zona 2 aqui. E aí eu vou ter a superposição desses dois caras aqui. Desse aqui com esse cara aqui, ó. Quer dizer, isso daqui, vou botar esse tempo um pouco mais para frente. O que tem que ser isso daqui? Esse cara aqui tem que ser L1 mais 1,5 L2 de distância ou L1 mais 1,2 L3. O que for menor. Então, esse ou aqui é o que for menor. Tá? Nesse caso aqui. Aí obviamente, cada relé tem a sua própria curva, né? E aí eu tenho a curva reversa desse cara aqui. Deixa eu até... Esqueci de colocar a curva reversa. Deixa eu colocar aqui. Então, esse daqui vai ficar aqui. Isso aqui vai ser tempo de atuação. Aqui vem para trás. E aí o que eu tenho no reverso é isso daqui, ó. Aqui para cá. E daqui para cá. Até o que vale menos 0,5 vezes L1. Tá? Isso aqui é a distância. Isso aqui é T atuação. Vou chamar aqui do relé L. Tá? Do RL aqui. Tudo bem, pessoal? Tá claro isso daqui? Tudo bem? Professor, Obrigado. nessa atuação reversa aí, é colocado um elemento direcional para o outro lado da linha? Você mede a impedância virando a corrente. Aí, se a impedância for para trás, a corrente está virada, na verdade. Você não faz nada. Você calcula a impedância. Quer ver? Deixa eu mostrar nas zonas de proteção. Vocês querem um tempo para copiar isso aqui ou posso passar a página? Que aí eu faço isso aqui e mostro no desenho do plano RX. Deixa eu fazer uma coisa aqui antes disso. Deixa eu estender algumas coisas aqui. Eu acho melhor do que fazer esses pontinhos aqui.
Vamos ficar de relé R aqui. Isso eu queria seria o tempo de atuação do relé R. E aqui a coordenação entre os dois aqui, né? Peraí. Vou estender isso aqui para cá. Então, quer dizer, esse ponto aqui pode ser aqui ou não, né? É um ou outro aqui, cuidado, tá? Então, como é que vai ser na hora de você desenhar o plano RX? Então, no plano RX, fica o seguinte, vou desenhar só o nó ou o quadrilateral. Isso aqui é a zona 1, isso aqui é a zona 2, isso aqui é a zona 3, e isso aqui é a zona reversa. Tá? Bom, como é que funciona a proteção de distância? Na verdade, se vocês lembrarem na aula passada, o que eu fiz foi desenhar o ponto de operação. Eita. Então você tem uma região normal aqui de operação que a gente considera que é uma região mais ou menos assim, né? Região de operação. Que está bem longe
das zonas de proteção. A única coisa é que se a zona 3 ficar muito grande, essa distância aqui começa a ficar próxima, tá? Essa distância aqui, ó. Né? Ela precisa ser uma distância segura. Se não for uma distância segura, você pode ter algum trip indevido. Trip indevido em terceira zona acontece, tá? Existem blackouts famosos aí por trip indevido na terceira zona. Inclusive, o último grande blackout nos Estados Unidos, em 2006, se eu não me engano, que eles colocaram a culpa nos canadenses, tá? Ali foi um trip indevido de terceira zona, porque o sistema estava muito carregado, então a operação normal estava chegando perto aqui do ponto de terceira zona. Tem um jeito de você mitigar esse problema. No plano RX quadrilateral, você consegue fazer um negócio chamado load encroachment. Você faz o seguinte: você traça. Na zona MO digital, você consegue fazer também. Você pega duas retas aqui, ligando esses pontos à origem. Opa, deixa eu pegar por aqui que é melhor. Você faz isso daqui e fala: olha, você não pode, você faz um recorte na função de distância. Você vem aqui e recorta ela. Fala: olha, daqui para cá, vou desenhar em preto isso daqui. Isso aqui é load encroachment, por exemplo. O que significa load encroachment? Quando a carga se confunde com a zona de proteção. E aí você faz um recorte na zona, tá? Isso aqui não é... não consigo apagar agora. Que droga. Vou pintar de amarelo aqui. Verdinho aqui. Isso aqui seria o tal do load encroachment. Tá? Dá para fazer isso também com a quadrilateral convencional. Deixa eu desenhar a interação agora. 2+3. Tá. Deixa eu só fazer a quadrilateral e aí eu encerro. Eu criei a zona 1, 2, 3 e reversa aqui. E aí você pode fazer o load encroachment do mesmo jeito. Né? Faz um recorte aqui, para que você consiga respeitar a região de carga normal.
Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Professor, o senhor pode voltar no anterior só para dar o print, por favor? Sim. Obrigado. Beleza. Obrigado. Hello? Depois que a gente fez o logo da Leprote assim, tá, gente? Que é uma zona quadrilateral aqui e 3 zonas móveis aqui. Isso aí, gente. Dúvidas, pessoal? Professor, você pode falar de novo o que é o load encroachment? Eu não entendi. Load encroachment, deixa eu voltar aqui. Quando você tem o aumento, né, quando você põe zonas... Quando você tem, na verdade, uma linha curta e linha de transmissão muito carregada, a operação normal pode ficar muito perto aqui da zona 2, zona 3 ou até mesmo da zona 1. Como você sabe que a operação normal, ou seja, o fator de potência é alto, próximo de 1, você faz um recorte aqui na zona de proteção. É como se você fizesse isso daqui, quer ver? Os relés hoje em dia você já configura desse jeito. Você nem fala que é load content, você faz o desenho numa tela. Deixa eu ver se eu consigo apagar a linha aqui, porque no círculo eu não consegui apagar. Aí fica mais fácil. Você faz o seguinte. Você muda a região de atuação da seguinte forma. Vou deixar só a região de atuação aqui, vou tirar tudo, inclusive a operação normal. Porque tudo que for fora da zona, o relé considera como operação normal, tá? Se não entrar dentro da zona, não é trip. Então, é como se a sua zona fosse recortada, assim, ó. Deixa eu apagar tudo, depois eu estico de novo isso aqui. Então é como se a sua função de proteção tivesse esses recortes. Então você não atua dentro desse recorte aí, entendeu? Agora eu entendi. Só atua dentro onde cai, dentro da uma, duas ou três. Você vê um negócio estranhíssimo aqui. É para quando você tem linha curta e rede muito carregada. Aí a impedância de carga pode cair aqui dentro, entendeu? Você pode ter um Z carga aqui, ó. Entendeu? E aí você não pode atuar porque é carga. Não é uma coisa muito, digamos assim, que não deve ocorrer isso aqui, tá? Load Coachman tem sistema carregado, não sei se assim, ocorrer isso aqui é realmente algum problema maior ainda, se bem que acontece, tá? Proteção nunca é bom falar que não acontece, porque acontece. Então, a parte imaginária aqui, a parte real. Tá? Tudo bem? Pessoal, vou tentar resolver o negócio lá das atividades, das respostas até semana que vem, gente.
eu estou com 3 disciplinas de graduação e uma de pós. Então, eu estou correndo sempre atrás do prejuízo. Então, o prejuízo de vocês eu corrijo. Me lembrei porque o Álvaro falou, beleza, eu estou devendo para o Álvaro, confesso. Então, semana que vem eu tento resolver isso aí.